Fala, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudar um texto escrito pelo irmão Anax Carneiro, que se chama Rasgue o Coração. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente estuda o Manancial através do nosso devocional, quando lemos a porção bíblica, somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o pastor Anax. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos graça para que possamos compreender a tua palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos realmente aprender de ti. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Joel. Nós vamos ler o versículos de 1 a 18 do capítulo 2. Então, vamos lá. Faz um anúncio, uma profecia dizendo que o dia do Senhor está próximo. Fazei soar o chofar, trombeta, por toda Sião. Dai o alerta ao meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem, e já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasador. Sim, por onde passam, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Vão saltando sobre o topo dos montes com um estrondo semelhante aos de carros de guerra, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Perante eles, os povos se contorcem, apavorados e aflitos. Todos os povos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros destemidos e violentos, escalam muralhas como soldados, todos marcham em disciplinada linha, sem desfiar-se da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Projetam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante desses salteadores, toda a terra se aterroriza e os céus estremecem. O sol e a luz escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Yahvé levanta sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército, como são poderosos os que obedecem o seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Contudo, agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim, podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, o vosso Deus. Tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos, e as crianças que ainda mamam no peito, saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé planteiem
entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: Ó Yahvé, poupe teu povo e não entregues a tua herança a vexame, para que as nações se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Então, Yahvé, o Senhor, demonstrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Rasgue o Coração, e o versículo escolhido é o 13, que diz: Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Bom, então a gente, né, que lê a Bíblia todo dia, a gente que está aqui sempre interessado no que o Senhor tem para dizer, geralmente quem lê a Bíblia sabe da prática muito comum, né, do povo judeu, dos hebreus, de rasgar as roupas diante de uma tragédia, tristeza ou de arrependimento. Eu lembro aqui o exemplo de Jó, quando ele soube que seus filhos morreram, ele rasgou as roupas, enfim. E muitas pessoas fizeram isso de uma forma sincera, e hoje, inclusive, os judeus ainda fazem. Mas, com o passar do tempo, tudo que é regra, que se torna rotina, acaba se transformando num mero ritual, algo superficial. Então, essa questão de rasgar roupa acabou virando só um ritual, e onde as pessoas realmente não estavam enlutadas, não estavam diante de uma tragédia. Elas faziam porque tinham que fazer. Então, o texto que a gente acabou de ler diz assim: rasguem o coração e não as suas roupas. Que é isso que o Senhor vê, Ele vê o nosso coração e vê a atitude de rasgar a roupa, se não faz sentido, se as pessoas não estão realmente se sentindo diante de uma tragédia, infelizes e arrependidas, não adianta então rasgar as roupas. Então, a Bíblia dá uma atenção especial ao nosso coração. Todos os rituais dos judeus deveriam ser praticados com o coração diante do Senhor, como está escrito lá em Jeremias 4,4, que diz assim: Deixem-se circundar para o Senhor, circundem-se o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Então, essa atenção é explicada em Provérbios 4,3, que diz: De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pregar, orar, contribuir, cantar, enfim, fazer qualquer coisa só agrada a Deus se for de coração. Se for fazer porque eu vou no culto e começa com o prelúdio, depois tem o louvor, depois o pastor fala, depois tem outro louvor, depois tem um pós-lúdio. Se isso não significa nada para mim, o Senhor também não recebe aquele culto coletivo. Então, tudo, como disse o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, deve ser feito de coração. Você vê lá em Colossenses 3,23, diz assim, ó: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então, ele coloca aqui um louvor que, inclusive, eu gosto muito, do Paulo César Baruch, que se chama É de Coração. Esse louvor diz assim, que é de coração tudo que eu fizer. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Tem que ser de coração, senão o Senhor não vai receber esse louvor. Bom, o nosso manancial termina assim, ó: Ó Deus, quebrante o nosso coração. Muitas vezes ele está duro como uma pedra. E muitas vezes nós não nos damos conta de que aquilo virou só um ritual e que a gente não está colocando o coração naquela coisa que nós estamos fazendo. Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que rasgar o coração e não as roupas, para nós o abraço dá super mega certo. Lembrem também do nosso versículo, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema. Sabe por quê? Por pior que seja o seu desafio, Deus já está lá.